Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da SpaceX do ano de 2021 que fala pra gente o seguinte: o desenho a seguir representa a disposição dos vetores de deslocamento não nulos A, B, C, D e E, e podemos afirmar que a partir do desenho a relação vetorial correta entre os vetores é qual? Vamos lá, essa questão parece difícil, mas ela nem é. Para a gente poder começar, a gente precisa entender a regra do polígono. A regra do polígono ela serve para a gente juntar vetores e encontrar um vetor que represente essa junção de vetores que a gente está fazendo. E como que a gente faz para juntar os vetores? Juntar os vetores, né? Vamos imaginar que a gente tenha dois vetores qualquer, um vetor aqui que seja um vetor A, e eu tenha um outro vetor que é o vetor, por exemplo, B, que está nesse sentido aí, doidinho. Esses vetores não têm correlação com os do exercício, tá bom? É só para você entender a regra do polígono. A regra do polígono vai dizer o seguinte: você vai escolher um vetor e vai botar na ponta do outro. Nesse caso, vamos supor que a gente queira somar A com B. Vou pegar o B, então, e vou botar na ponta do A. A representação disso, matematicamente falando, é A mais B. E isso tem que dar um resultado. O resultado, ele sai do começo do primeiro vetor e vai até a ponta do último. Nesse caso, o resultado, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Show de bola! Esse aqui seria, por exemplo, o vetor C ou o vetor resultado. Enfim, seria um outro vetor. Tá bom, agora que a gente já sabe isso, observa que a gente vai fazer uma análise com calma para B e C, para D e E vamos olhar o problema como um todo depois. Olha só, B e C. Se eu olhar e pegar B, o vetor B está mais ou menos aqui, ó. Acabei arrastando um pedacinho do A, tadinho. O vetor B está aqui. Na ponta do vetor B está o vetor C. E se a gente for olhar, o vetor A, ele conecta o quê? Ele conecta o começo do B com a ponta do C. Então, a gente pode dizer o seguinte: se eu somar B com C, eu encontro o vetor A na questão, porque o A conecta o começo do B até o final do C. Agora, se eu olhar para D e E, observa o seguinte: o vetor D, ele está aqui, ó, bonitinho. O vetor E, ele vai estar na ponta do D. E se eu fizer a resultante dessa vez, conectar o começo do primeiro até o final do último, eu vou ter algo mais ou menos assim, né? E aí, a gente vai perceber o seguinte: esse vetor não é o vetor A. Ele tem o mesmo tamanho de A, observa só. Só que ele tem sentido oposto. Então, na verdade, esse vetor, ele é o tal do menos A. O vetor que tem o mesmo tamanho, mesma direção de outro vetor, só que sentido oposto, é chamado de vetor oposto, né? Em outras palavras, se eu tenho dois vetores, um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda, eles têm a mesma direção, apontam em sentidos contrários. Se eles tiverem o mesmo valor, eles são chamados de vetor um oposto do outro. E matematicamente, alguma coisa oposta, a gente coloca o sinal de menos. Dessa forma, a gente pode dizer que D mais E vai ser igual a menos A. Tá bom, Luiz. E aí? Eu analisei o D e o E e disse que é o menos A. Se eu pegar esse menos A aí e multiplicar por menos 1, essa expressão toda, e eu posso fazer isso, tá? Você pode tratar isso aqui como uma equação qualquer. Você vai chegar no seguinte: você vai chegar aqui, o A vai ficar com sinal positivo, enquanto que o D e o E, por conta de eu estar multiplicando por menos 1, eles vão ficar com sinais negativos. Agora, observa as duas equações que a gente encontrou. A gente vai ter que menos D menos E é igual a A. Só que B mais C também é igual ao quê? Também é igual a A. Então, a gente chega na conclusão de que se A pode ser tanto essa relação quanto essa, eu posso substituir D menos E por A. Então, a gente vai ter menos D menos E igual a B mais C. E isso mostra
justamente qual gabarito? B mais C menos D menos E. Vamos lá. B mais C igual a menos D menos E. E bem, como a gente não tem essa expressão, a gente tem que continuar manipulando algebricamente até a gente achar um resultado que esteja parecido com o que a gente quer. De preferência que envolva B, C, D e E. Então, eu vou descartar por enquanto tudo que envolve A e vou pensar nas possibilidades. Ó. B pode estar junto com D e B pode estar junto com E. Só que aqui envolve A, né? Então, eu vou ficar com a letra E para analisar e ver se dá certo. Se eu jogar B com E junto, né? É isso que ele quer, né? B com E junto. A gente vai ter, ó. O E vai passar para o outro lado da equação, ele vai ficar positivo. Então, a gente vai ter B mais E. E agora o C vai passar para o lado direito, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos D menos C. E com isso, a gente vai ter justamente o gabarito da letra E. Mas tem outra forma de pensar e resolver esse exercício. Qual seria a outra forma de resolver essa questão? É olhar como um todo. Se você for olhar essa soma de vetores, você vai ver o seguinte. Você vai ver que aqui no paralelogramo formado, né, o vetor B começa, por exemplo, e na ponta do vetor B vai estar o vetor C, na ponta do vetor C vai estar o vetor D, e na ponta do vetor D vai estar o vetor E. Luiz, e o vetor A? O vetor A, ele não vai ser associado nesse momento, porque a gente tem um caminho fechado entre B, C, D e E. Com isso, quando você tem vetores que um vai na ponta do outro e formam uma figura, um caminho fechado, acaba que o começo do primeiro e o final do último coincidem no mesmo lugar. Então, o vetor resultante vai valer 0. Dessa forma, você vai ter que B mais C mais D mais E tem que dar quanto? Tem que dar 0. Luiz, e o A? O A não importa, bênção. Não importa, esquece o A. O A não vai servir para nada. E daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre o A, mas deixa o A quieto. Não enche o saco do A, não. Olha só, olhando desse ponto de vista, a gente pode manipular e jogar o C e D para o outro lado. Eles vão passar com sinal negativo, então a gente vai ficar com B mais E igual a menos C, menos D ou menos D menos C, tanto faz. E isso retorna de novo o gabarito na letra E. Tá bom, e qual comentário tem a tecer do A? O vetor A, observa que ele vai ser o vetor resultante associado a B e C, porque ele sai da ponta do B e chega até o final do C. Então, A é isso. Só que se você olhar, né, quando você soma esses dois vetores, você só encontra o A. Legal. Quando você somar D com E, você tem que encontrar, né, teria que estar descrito outro vetor aqui, que seria quem? O menos A. Então, o menos A é a representação do D e do E. Enquanto que o B e o C, eles são representados pelo A. Somar A com menos A também dá 0, beleza? E aí, essa é a finalidade do A, né? Olhando do ponto de vista se você quer olhar por um caminho fechado, beleza? Dessa forma, a gente encerra a questão, dá uma olhada aí, bate aquele print esperto. Vou descer aqui mais um pouco para você bater o print na última parte. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.